Olá, olá para quem está acompanhando aqui a nossa live de hoje. Hoje nós vamos ter uma conversa com o André Bicalho, que é gerente de tecnologia do grupo Megavig, e com o André Silva, uma dobradinha de Andrés hoje. O André Silva, ele é diretor executivo na Invenze. A Invenze, há mais de 12 anos, está no mercado e é desenvolvedora de sistemas de controle de acesso. O grupo Megavig, há mais de 17 anos, é referência em segurança privada, em segurança eletrônica e em serviços. O tema hoje, entre os dois xarás, é sobre a aceleração das tendências tecnológicas em controle de acesso. A gente vai falar sobre essas tendências tecnológicas, eles vão fazer uma análise sobre quais soluções permanecerão depois da pandemia, né? E quais valem realmente a pena ainda investimento depois que tudo isso passar. Não é isso? André e André, tudo bom? É isso aí. É isso aí, bom dia. Bom dia. Vamos lá, então. Primeiro, queria passar a bola para vocês, mas primeiro falar a pergunta mais importante para começar a nossa live. Realmente está mudando muito? A gente pode dizer que vai ser a tecnologia em controle de acesso pode se dividir entre o antes e o depois da pandemia? Bom, bom dia, pessoal que estão nos assistindo. Eu vou abrir aqui com uma visão de integradora, que a Megavig é. Eu acredito que já tinha uma tendência em algumas soluções de controle de acesso e a pandemia acabou acelerando em virtude da necessidade. Então, eu acredito que bastante tecnologias de controle de acesso vai sofrer uma alteração e algumas tendências que já andavam lentamente aí por parte do consumidor que estava estudando no mercado, ele vai virar uma nova realidade a partir da pós-pandemia. Ela já é uma realidade agora com a pandemia, que nós tivemos que nos adaptar, até mesmo por conta do controle de acesso que é por toque, que nós temos hoje a biometria, todos os condomínios, todo o mercado, né, que utiliza essa tecnologia tem que se adaptar à nova realidade. Ou o cliente ele já tinha mais do que uma tecnologia, como é o caso de alguns equipamentos que tem biometria, proximidade e também senha, que é um meio de acesso por toque, e ele teve que fazer essa troca aí por conta dessa necessidade, principalmente os condomínios, né, onde tem uma grande concentração de pessoas, então foi uma mudança até rápida. E aí nós temos novas soluções, que é a nossa ideia aqui de discussão, e justamente até passando a bola para o André, que é um grande fabricante de software, que integra essas soluções na plataforma dele, para que ele também possa compartilhar conosco o que ele tem de visão nesse novo normal. Bem, bom dia a todos. Deixa eu pegando o gancho aqui então do André, né? Bem, respondendo a Adriana, eu acho que sim. A gente vai sim lá, quando a gente tiver daqui a uns anos, a gente vai olhar para trás e vai ver que esse momento, essa pandemia vai representar um degrau ali evolutivo, digamos assim, nas tecnologias de controle de acesso e na forma como as pessoas usam o controle de acesso. Então, como o André estava falando, a gente já tinha algumas tendências vindo, diria ali desde 2018, então deixa eu deixar mais claro, né, falando mais de produto, quais eram essas tendências. A gente já via uma busca dos clientes por reconhecimento facial. O Brasil sempre teve muito interesse, o consumidor brasileiro sempre teve muito interesse na parte de biometria por meio de impressão digital, mas ali, até uns 2 anos atrás, a gente já via o interesse nessa parte de reconhecimento facial, mas ainda muito tímido, porque um reconhecimento facial que funcionasse bem, ele ainda era baseado em alguma tecnologia de CFTV. Então, tinha algumas questões ali de usabilidade, por exemplo, você fazer um controle de acesso usando uma câmera não é uma coisa tão prática. Você não tem um retorno do usuário, por exemplo,
para saber se aquela câmera está identificando ele, se o portão, a catraca não abriu, se é porque ele não tem acesso mesmo, porque o sistema não está funcionando, ele não tem como saber. E além disso, para aquilo ali funcionar, você depende de muitos componentes do sistema, o que aumenta a complexidade do projeto, aumenta a possibilidade de falha no controle de acesso e aumenta o custo, porque você tem que ter uma câmera de CFTV ligada num analítico de reconhecimento facial, ligada no software de controle de acesso, ligada no controlador de acesso, que, por fim, vai fazer o controle da porta ou da catraca. Então, se qualquer ponto desse daí falhasse, né, a gente já ia ter um ponto de controle de acesso ali sem funcionar. E aí, no início de 2019, começaram a surgir no mercado algumas soluções de reconhecimento facial dedicadas para controle de acesso. Então, alguns fabricantes, especialmente chineses, a Zecateco, a Hikvision, a Dahua, tem outros também menores, eles começaram a lançar uma geração de produtos que já tinha uma performance bem aceitável já. Você já conseguia trabalhar com algumas milhares de usuários, produtos com uma qualidade já bem interessante, que já era possível aplicar em soluções de controle de acesso e que resolviam os problemas da solução anterior. Eles já vinham com um custo mais interessante e, além disso, era uma solução relativamente simples de ser implementada, de ser integrada num sistema de controle de acesso. Em paralelo, a gente também começou a ver, há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, um início de tendência para autoatendimento de visitantes. Só que esse autoatendimento começou com o uso de totens. Igual quando você vai pegar um voo, né? Hoje você vai no aeroporto, você dificilmente precisa ir no balcão da companhia aérea. Você vai lá naquele totemzinho e faz o seu check-in por ali, já pega o seu cartão de embarque e segue. E as primeiras iniciativas dessa parte de autoatendimento no controle de acesso também foram por meio de totens, que eles imprimiam ali uma credencial, um QR Code impresso, ou então tinha um dispenser de cartão, a pessoa recebia um crachá. Mas também, mais ou menos na mesma época ali do surgimento dos terminais de reconhecimento facial de nova geração, começaram a fazer soluções baseadas em aplicativo, né? A nossa vida toda ela foi para o telefone celular por meio de aplicativos, né? Até alguns anos atrás era o banco, o Facebook e tal, era tudo no PC. Hoje já tem uns 2 anos aí que praticamente tudo da nossa vida a gente resolve no aparelho celular, e com o controle de acesso não poderia ser diferente, acabaram surgindo soluções também nessa parte. E aí, ao longo ali de final de 2018, ao longo de 2019, essas duas tecnologias, reconhecimento facial por terminais e a parte de autoatendimento, usando o QR Code no aplicativo, por e-mail, impresso, depende do projeto, elas começaram a evoluir, começou a ter procura no mercado, alguns projetos novos, os clientes já buscavam esse tipo de solução. E quando chegou a pandemia, essas duas soluções se encaixaram muito bem com as novas necessidades dos clientes, né? Então, basicamente, é a questão do contato com as superfícies. Então, as pessoas estavam buscando encostar menos, né, tomando mais cuidado de onde que elas estavam encostando ali. E também a questão do relacionamento, do distanciamento entre as pessoas. Então, quando você tem, por exemplo, um equipamento de impressão digital, você vai ter todo mundo colocando o dedinho ali, tipicamente o indicador, no mesmo lugar, né? A porta, a catraca, você consegue abrir ali com o cotovelo, empurrar com a perna e tal, mas a impressão digital é todo mundo colocando a pontinha do dedo, que é o mesmo dedinho que você vai coçar o nariz lá, que você vai... Aliás, André, a gente tem feito um malabarismo, né, para abrir a porta com o pé, com o cotovelo. Isso, exatamente. Mas a impressão digital não tem jeito, você tem que colocar o seu dedinho lá. Então, isso já... limpar com álcool a cada pessoa que passa, que não é viável, não funciona no dia a dia. Não é viável. Então, muitos clientes já começaram a buscar soluções de controle de acesso sem contato. Então, você tem uma solução mais tecnológica para um fluxo maior com reconhecimento facial. Então,
Isso já tira ali o contato. Alguns clientes também fizeram investimentos em alterar a própria barreira física, então colocaram, por exemplo, sistemas de acionamento automático na porta, para a porta já abrir sozinha, ou então substituíram uma catraca tradicional, né, com o bracinho ali de metal, por uma barreira com porta pivotante, ou porta, aquela de asinhos de anjo, com embute. E junto a isso, veio também força para a parte do QR Code, do uso do QR Code como uma credencial de acesso. E aí a gente tem alguns benefícios aí no QR Code, né? Na verdade tem vários. A gente pode separar ali em duas vertentes. A gente pode ter a parte uso... Oi, diga. Desculpa te interromper, eu gostaria, antes de nós entrarmos na questão do QR Code, até fazer uma pergunta, principalmente nessa questão do facial. Nós sabemos que a maioria são fabricantes chineses que trouxeram para esse novo normal, desenvolveram com velocidade esses equipamentos que hoje fazem, além do reconhecimento facial, medição de temperatura e também identificação se a pessoa está utilizando máscara, mas nós também sabemos que não foi a mesma velocidade que existem integrações entre o software de controle de acesso, seja o que já existe lá no condomínio, com o equipamento. Então, a grande maioria acaba utilizando esse equipamento de uma forma standalone. Na Invenze, como que isso está funcionando? Esses equipamentos atuais, né, como que ela está funcionando em conjunto com a sua plataforma? Muito bem colocado, André. Já ia esquecendo essa parte importante aí. Vamos lá. Quando veio a pandemia, né, esses terminais de reconhecimento facial que já estavam no mercado receberam um acréscimo, tipicamente, foi bem um acréscimo mesmo. Se você olhar o equipamento, você vai ver que eles encaixaram ali o sensorzinho de temperatura num equipamento que já existia. Então isso foi uma coisa positiva, porque a tecnologia do reconhecimento facial ela já estava com um certo grau de maturação. Não foi uma coisa que foi feita rápida ali para a pandemia. O que eles tiveram que fazer rápido foi essa parte de agregar a medição de temperatura e agregar o analítico para o reconhecimento de máscara. Nesse sentido, eles realmente foram muito rápidos, mas como você bem lembrou, para isso funcionar bem num sistema de controle de acesso, é preciso fazer integrações. E existem vários níveis de integração. Muitos clientes acabaram correndo, integradores acabaram correndo ali para tentar não perder a janela de oportunidade e acabaram implantando soluções ainda standalone, ou seja, o equipamento ele funcionando desconectado da gestão de um sistema de controle de acesso. Então você às vezes acaba tendo que trabalhar com dois sistemas, você tem que usar um sistema do fabricante chinês para gerenciar ali os usuários no equipamento e o software de controle de acesso para fazer a gestão efetiva das credenciais, de quem tem acesso, tirar os relatórios. E isso, em termos de gestão, pode funcionar para um cliente pequenininho. Agora, para um cliente com milhares de usuários, com um movimento grande, fica algo muito complicado de gerir. Adicionalmente, você tem a parte, por exemplo, da medição de temperatura, do uso de máscara. Se você tem isso só standalone no equipamento, é complicado também de você gerenciar, porque você vai pegar, por exemplo, você habilita ali a medição de temperatura. Aí coloca ali um limiar de temperatura, aí chega uma pessoa e, por acaso, o equipamento ali mede que identifica que ela está com a temperatura mais alta. Se você está no edifício comercial, você vai travar aquela pessoa, né? Como que você vai lidar com isso? Ou numa empresa, você vai travar aquela pessoa na catraca? Putz, a pessoa está com febre. Tipicamente os clientes não queriam isso, eles queriam saber se tinha alguém ali entrando com a temperatura mais alta, que aí aquela pessoa vai ser direcionada no departamento de segurança do trabalho, vai ter aqueles equipamentos de medição, eles não são equipamentos médicos, né? Eles são uma referência ali. Então, quando você não passa na medição dele, o ideal é que depois você use algum equipamento médico para confirmar aquela situação, conversar com a pessoa e não constranger a pessoa ali na frente de todo mundo. Putz, a pessoa bate ali na catraca e não entra. E você só consegue fazer isso tendo um software de gestão por trás. Então, os clientes buscaram muito a nossa solução
Porque a gente, da mesma forma que os fabricantes foram ágeis em lançar os produtos, a gente também foi muito ágil em integrar com esses produtos. Então, a gente, em uma semana, ali já tinha produtos de alguns fabricantes integrados, e a gente já ajustou funcionalidades no software para lidar com essas situações. Então, a pessoa tinha uma temperatura alta medida, pode pipocar uma tela lá na central de segurança, mandar um e-mail para a área de segurança do trabalho, depois você pode tirar um relatório, mas o que os clientes não queriam era um constrangimento ali das pessoas sendo barradas ali, porque o equipamento ele pode falhar, né? Você pode ter uma situação ali que vai acabar expondo a pessoa. E a questão do uso de máscara, também assim, quando você tem ajudou os clientes no sentido de máscara, você não precisa de um equipamento para saber se a pessoa está usando ou não, né? A recepcionista, o vigilante ali, ela consegue olhar e ver, você não está usando máscara. Só que quando o vigilante precisa fazer esse controle, aí é ele que fica constrangido, porque muita gente vai chegar ali e vai falar, o que você está me perguntando aqui, né? Vai acabar constrangendo a pessoa ali. Quando você coloca isso de forma automatizada, é uma máquina que está fazendo aquilo ali. Então, você cria já dá um espaçamento ali entre a pessoa que está fazendo aquele controle da pessoa que está sendo controlada. E o mesmo vale para a temperatura também. Quando você, em muitos lugares, certamente, quem está nos assistindo aqui já foi em vários lugares que tem lá uma pessoa na porta com um termômetrozinho, né, medindo a temperatura de quem está entrando. Aquela pessoa ali, ela está mais exposta, né? Ela está chegando, o distanciamento para aquela pessoa não existe, porque ela tem que chegar ali a 30 centímetros de você ali para medir a sua temperatura. Quando você põe um terminalzinho lá fazendo esse controle, você vai ter alguém monitorando isso numa tela lá no computador. Opa, passou alguém ali com a temperatura mais alta, vou lá. Aí sim eu vou lá abordar essa pessoa com algum protocolo de segurança que o cliente tem estabelecido. Então, esses equipamentos, se bem utilizados, eles realmente agregam tanto segurança para os clientes, quanto praticidade. E na hora de buscar uma solução desse tipo, é importante que os clientes se informem sobre como que ele vai gerenciar aquilo ali, não só comprar um equipamento. Né, peraí, tá bom, eu vou comprar esse equipamento, mas como é que eu vou gerenciar as informações dele? Né? Que informações que eu vou ter disso daí? Não adianta colocar um equipamento e um guarda do lado. Né? Então, aí só vai estar gastando dinheiro ali. Então, essa parte da integração realmente agrega bastante no uso do sistema. Eu acho bem interessante esse ponto que você frisou por último, porque você pode evitar do contato ali, da proximidade, que é o cenário convencional, que é o vigilante, o controlador de acesso que tira a medida ali dos usuários, ou até mesmo no condomínio que sejam os moradores ou visitantes, que vai ser, acredito que é uma tendência durante aqui a pandemia, e isso depois vai entrar em desuso. Mas o que vai ficar realmente é a questão do reconhecimento facial. Uma vez adquiriu esses equipamentos, não tem por que retroceder a tecnologia. Então vai ser reaproveitado no novo cenário. E aí talvez o que o consumidor ele não tenha a visão, e aí depende de nós aqui, os integradores, e você apoiando como fabricante, é justamente explicar essa questão de integração, porque às vezes, no calor da emoção, vamos comprar um facial porque eu tenho a biometria, mas pode acabar sendo um pesadelo. Você ter que gerenciar 2 níveis de cadastros, né? Você ter um cadastro já que tem todo o banco de dados ali dos moradores e visitantes, e você tem que replicar isso para um outro sistema para gerenciar a parte facial, e que ambos não se conversam. Eu acho que esse é uma grande dor de cabeça se não for analisado o projeto a fundo mesmo, né? De implantar uma solução como essa, acho que tem que levar muito em consideração justamente essa questão da integração. Eu queria fazer um comentário. O André Silva estava falando do funcionário, né? Do pessoal que fica ali à frente
que evita a questão da pessoa se indispor, né, com o cliente, enfim, com quem vai ter acesso ao local. Eu acho que agora, em tempo de pandemia, veja se o raciocínio está certo, vocês dois, é mais importante ainda, né, nessa situação que a gente está vivendo, porque o controle de acesso não é só uma questão de segurança em termos de conferir quem está entrando, mas a quantidade de pessoa que está entrando, não é? Os equipamentos, eles controlam a quantidade, porque agora existe restrição de pessoas, né? Você vai entrar num estabelecimento, dependendo do lugar, 30 pessoas por vez, 40, enfim, depende do lugar, né? Do tamanho do lugar. Mas aí ele bloqueia, né? Esse sistema ele bloqueia a pessoa e só entra aquela quando sair uma outra, não é isso? Existe esse recurso. Então, existe quando você tem integrado. O equipamento, se você só compra ali um terminal, ou um conjunto de terminais, e liga eles e cadastra as pessoas e tal, você não vai ter esse tipo de controle. Você vai depender do software de gestão estar bem integrado com esses equipamentos e o software de gestão ter suporte a essa funcionalidade. Por exemplo, o nosso tem, isso aí a gente já sempre teve no sistema para outros usos, e sim, alguns clientes eles podem ter tanto uma coisa mais rígida ali, né? São 40 pessoas, a 41ª não entra mais, ou então quando estiver chegando no limite, vai gerar um alerta, vai mandar um e-mail para alguém, vai aparecer num painel lá para um vigilante, o controlador de acesso poder, peraí, espera um pouquinho, tem que esperar sair alguém e tal. Mas sim, isso é algo possível de fazer, mas isso vai depender de um software de gestão por trás, para poder conseguir fazer esse gerenciamento. Uhum. Imagino que nessa situação o homem ali, ele acaba se indispondo mesmo, né? A pessoa quer entrar no local e ela não acha que é o funcionário que não quer que ela entre, né? Sempre que, tendo a tecnologia a favor, né, do empresário, ele está resguardado aí, né? Evita esse tipo de problema, né? Sem dúvida. A tecnologia, ela realmente vem para facilitar mesmo, né? Até nisso, né? Ela não vem muito. Até é uma pergunta interessante para você. Tem gente que fala assim: a tecnologia veio para eliminar o homem, né? Não é isso, né? Ela veio ajudar, facilitar, não é? Na verdade não elimina, né? Mas muda a forma de atuação, né, da pessoa, né? Algumas funções ali você acaba sim tendo uma substituição, mas por outro lado acaba abrindo também outras oportunidades de outras formas. Então eu não diria que elimina, ela movimenta ali, né? Ela muda um pouco a atuação. Algumas pessoas sim vão precisar se reinventar. Por exemplo, na questão do autoatendimento que a gente estava falando, hoje, né, em muitos prédios, você chega para fazer um cadastro visitante, vai ter ali uma recepcionista, um controlador de acesso, pegando ali seu documento. A gente vê isso no banco. Hoje você abre conta no banco mostrando a foto do seu documento e filmando ali o seu rosto, e ele já compara a foto do seu documento com o seu rosto. Antes você tinha que ir numa agência bancária, entrar numa fila, ser atendido por alguém. Então, essas pessoas vão ter que se deslocar ali, né, buscar uma outra especialidade. Isso aí não tem muito jeito. Muita gente entrando aqui na nossa live. Bom dia para todo mundo. André, avançando o nosso assunto, pegando essa questão do autoatendimento que você comentou, o Brasil hoje ele está entre os 5 primeiros países na questão de uso de smartphone. Você acredita que já é uma tendência ou vai aumentar cada vez mais a tendência de uso de aplicativos para acesso, de QR Codes, cada vez mais usar o smartphone como meio de controle de acesso mesmo? E aí a gente, ou agregando as tecnologias já existentes, ou talvez até substituindo? Sem dúvida nenhuma. Como eu estava falando, né, isso começou com a questão dos totens de autoatendimento, e quando a gente foi virando a nossa vida para aplicativo de celular, a parte de controle de acesso também.
E surgiu um boom de soluções no mercado, dessa parte de autoatendimento, mas a grande maioria delas focou apenas na parte do autoatendimento. Então, acabaram não focando tanto a parte do controle de acesso. E as coisas andam juntas ali, você não pode ver a pessoa se empolgar ali apenas, ela tem às vezes um sistema de controle de acesso funcionando, bom lá no empreendimento, e aí não, eu quero colocar autoatendimento. E aí vai buscar uma solução de autoatendimento. Só que muitas dessas soluções de autoatendimento, elas foram desenvolvidas sem o controle de acesso em mente, eles focaram muito no autoatendimento. E controle de acesso é uma disciplina complexa, né? Foi até uma das coisas que fez a gente entrar nesse mercado lá atrás, e isso agrega valor para a gente, agrega valor para o integrador, porque, por exemplo, ninguém vai ligar desesperado aí na sua empresa, André, se a câmera parar de funcionar. Né? Quem vai ficar sabendo que a câmera parou de funcionar é a pessoa lá da central de monitoramento. Agora, se a catraca parar de funcionar, a cancela parar de funcionar, o portão parar de funcionar, o cara vai ligar rapidinho aí e ficar te apertando para ir lá resolver o problema. Que a porta vai ter que ficar aberta, né? Ou então vai ficar gente presa em algum ambiente. Então, a parte do controle de acesso, ela sempre tem que ter um enfoque grande quando a pessoa pensa no autoatendimento. Não pode ficar focando só no autoatendimento. E essa questão do autoatendimento, ela acabou encaixando bem com o nosso momento hoje de pandemia, de distanciamento social, porque além da questão que já era o foco antes, que era automação, redução de custo, aumentar a conveniência dos usuários, ela também ajuda na questão do distanciamento. Quando você tem uma recepção de um prédio, uma recepção de um condomínio, você tem o contato ali com a recepcionista, né? Então você fica ali trocando documento, e você tem fila, né? Então você tem que já arrumar jeito ali de manter o distanciamento na fila. Então quando você põe um sistema de autoatendimento, você reduz muito esse impacto na recepção do prédio. Tem prédio que tem recepção pequena, você não consegue nem fazer uma fila com distanciamento, as pessoas vão parar lá na rua. Né? Então acabou que ele, sem intenção, acabou agregando nessa parte também. Então, esse ano, esse momento de pandemia, muitos projetos que foram feitos com as soluções da Invenze, além da procura pelo reconhecimento facial, medição de temperatura, detecção de uso de máscara, também teve uma procura nos mesmos projetos da parte de autoatendimento. Alguns projetos inclusive usando o QR Code dinâmico junto. Então, às vezes, o cliente faz um investimento maior ali, por exemplo, na portaria, coloca um reconhecimento facial, mas em acessos internos, ele usa um QR Code dinâmico, por exemplo, que ele já consegue ter um custo mais baixo no ponto de acesso, e são acessos que as pessoas usam com menos frequência, não precisa de uma velocidade tão grande ali para fazer o acesso. Então você consegue fazer sistemas todos faciais, sistemas todos com QR Code, sistemas híbridos, e essa parte do QR Code, também, como a gente estava falando no início da conversa, era já uma tendência, e a pandemia realmente acelerou muito isso. E um grande diferencial nosso é que nós somos uma empresa de controle de acesso. A gente tem know-how de controle de acesso de muitos anos, de mais de 20 anos aqui de controle de acesso. E a gente teve um feedback grande dos clientes do que era necessário para fazer um bom autoatendimento de forma segura, bem integrada com o sistema de controle de acesso. Então a gente lançou o nosso aplicativo já com o controle de acesso em mente. Então isso é uma coisa para os clientes se atentarem, porque da mesma forma que um monte de coisa surgiu no celular, algumas coisas, por exemplo, a parte de um Uber, por exemplo, né, mudou a nossa forma de pegar táxi, uma coisa que surgiu no telefone, muitas empresas tentaram pegar carona, empresas que não eram do ramo, pegaram carona nessa questão aí do uso do aplicativo e desenvolveram soluções. Mas muitas delas vão ter a parte de autoatendimento até boa, bem feita, que é o que eles focaram, mas você vai perder muito no controle de acesso.
Então, isso é importante para o cliente prestar atenção na hora que ele estiver contratando uma solução, buscando um integrador que vai atendê-lo, e prestar também atenção na parte, não esquecer do resto que o controle de acesso sempre fez e vai continuar fazendo, que é efetivamente controlar o acesso das pessoas, o cliente ter certeza que só está dentro do ambiente dele que ele quer que esteja. Né? Então, ele não. E conseguir gerenciar essas informações. Controle de acesso é um sistema que gera muito dado. Né? São muitos acessos, ele gerencia muitas pessoas. Então, se você não tiver cuidado na hora de desenhar o sistema, para você conseguir tratar esse monte de informação, você só vai ficar com um caos ali de dados e aquilo ali não vai ter utilidade para você. Bacana, é interessante até nessa questão que você tocou na questão de condomínios, você fazer o autoatendimento. Eu até trouxe uma pesquisa que o Síndico Net fez voltado mais para condomínios mesmo, né? Então, você consegue visualizar uma curva de adoção tecnológica mesmo, não só mesmo no nosso segmento de controle de acesso, mas no geral. Com essa pandemia, então, você tinha um monte de documentos, um monte de papéis, e isso veio para o digital, com digitalização de documentos. Então, você tem hoje aí um percentual de 30% dos entrevistados adotou esse aspecto de digitalizar os documentos. No segundo chega a questão de assembleia virtual, que era algo que somente era feito presencialmente, então você teve um acréscimo também de 26%. Em terceiro lugar, aí vem justamente o investimento em tecnologia em segurança eletrônica, que aí eu acredito que está um grande percentual desse número está justamente focado no controle de acesso, que é o que impacta diretamente ali o morador, o visitante, como você mesmo colocou, câmeras, ele é muito importante, ele contempla ali a segurança do empreendimento, mas o que impacta nesse momento na pandemia justamente é a questão do controle de acesso. Então, rever todos esses conceitos, acho que depende muito das empresas que são parceiras e olharam seus clientes e quis ajudar, seja com a solução que ele lá tinha, se tinha mais do que uma tecnologia, ou mesmo sugerindo novas tecnologias, facial, QR Code, e sim explicar qual que é o impacto, né, de você implementar uma solução dessa e o envolvimento das pessoas, principalmente nesse momento que nós temos que ter distanciamento, conseguir gerenciar essa questão em si. Não, com certeza, assim, a pandemia motivou as pessoas reverem muitas coisas, né? E muitas coisas acho que vão acabar ficando, né? Acho que a gente vai ficar... essa coisa mesmo do distanciamento, pode ser que ela continue, em algumas coisas, pode ser que isso permaneça, né? As pessoas vão ficar mais alertas. A nossa geração não passou por uma pandemia dessa, mas depois que você passa, todo mundo vai ficar mais esperto aqui, né? O mundo continua crescendo aí, então pode ser que venha outro. Então eu acho que alguns hábitos aí vão permanecer. E o investimento de tecnologia a ser feito tem que levar isso em consideração, para depois esse investimento não precisar ser revisto logo depois. Né? Antes você tinha que prestar atenção ali em determinados pontos para montar o seu escopo ali, que investimento que eu vou fazer, e essa pandemia trouxe mais alguns itens ali no checklist. Peraí, mas esse sistema vai me atender nisso? Vou ter que prestar atenção nessa questão de distanciamento, segurança sanitária, como é que eu vou lidar com os meus usuários aqui, né, para eles se sentirem seguros também, para eu ter uma responsabilidade aqui de tentar manter a segurança do meio ambiente, não só a segurança patrimonial, né, mas a segurança também de saúde ali dos usuários. Então, isso realmente veio para ficar, eu acho. A pandemia motivou muitas mudanças, quem tinha ali, quem tem um movimento maior e tem uma preocupação maior com seus usuários, já iniciou os investimentos durante a pandemia mesmo, isso continua, e certamente para novos projetos, esses fatores têm que ser levados em consideração. A gente não sabe até quando que a gente vai ficar, né,
nessa situação, então não dá para fazer um planejamento, não, daqui a um mês já está tudo resolvido, não vou gastar dinheiro com isso. E da mesma forma, outras coisas podem vir, né? Até essa questão da medição de temperatura, por exemplo, independente de ser Covid, eu acho que uma empresa, uma indústria, que hoje implantou um sistema desse pensando em Covid, ela não vai querer que o funcionário entre para trabalhar estando com febre, seja lá por qual motivo seja. Né? Então, não é um investimento ali que foi feito que vai ser jogado fora. Né? Não então, é a curto prazo, né? Assim, a gente não tinha essa preocupação antes, mas eu acho que agora, né, é uma doença que acometeu aí a gente com alta contaminação, mas se a pessoa entra gripada ali também, ela pode contaminar outros colegas no ambiente de trabalho e vai causar um afastamento, pode não mandar para uma UTI, mas vai causar um afastamento ali de trabalho. Então eu acho que os clientes eles já vão começar a ver os investimentos nessa parte de tecnologias de controle de acesso, que como eu estava falando antes, das disciplinas de automação, por exemplo, que a gente tem num empreendimento, é a que tem a maior interação com os usuários. Né? O usuário interage diretamente com a tecnologia de controle de acesso escolhida lá pelo empreendimento. Então, afeta diretamente a vida da pessoa. Então, aquilo ali tem que ser bem estudado para ter um equilíbrio ali do investimento com o uso do sistema. Você falou agora que o consumidor ele lida diretamente. A Paula acabou de fazer uma Paula Maia. O consumidor tem aceitado bem as mudanças tecnológicas frente a esse novo normal? Eu enxergando como integrador, eu acho que é uma necessidade muito grande que até mesmo o consumidor, porque o papel, eu acho, do integrador é ele orientar o consumidor. Então, trazer justamente com os parceiros, com o fabricante, no caso, a Invenze, trazer o que tem de novo no mercado e apresentar para o cliente. Fazer um projeto personalizado de acordo com a necessidade dele. Com esse novo normal, eu tenho percebido que o próprio consumidor ele já traz essa demanda. Talvez ele não tenha, obviamente, ali o know-how necessário para saber se aquela tecnologia vai servir ou não para ele e não vai saber desses detalhes que nós estamos aqui discutindo, de integrações entre os sistemas, mas ele já traz essa preocupação de integrar dentro seja da casa dele, do empreendimento, do condomínio, uma nova tecnologia por facial, QR Code ou até outras. Essa pandemia, sem dúvidas, pelo que eu olho o comportamento do mercado, pelas solicitações mesmo que nós temos, seja dos nossos clientes ativos, ou seja dos clientes novos que estão procurando uma nova tecnologia, eles já estão buscando com esse novo formato que aqui nós estamos discutindo. Acredito que até o André, como uma posição de fabricante de software, ele tem até muito mais aí solicitações do que nós como integradores aqui. Assim, os consumidores, eles têm sido muito proativos. Eles estão vindo nos canais, né, nos integradores. Ele vem assim, putz, eu ouvi falar, eu quero um facial, eu quero um QR Code. Ele sabe o superficial da coisa, né? E aí a gente vai lá e vai dar apoio para o integrador. A gente faz um trabalho muito junto do integrador para, beleza, o cliente já deu o primeiro passo que ele está querendo resolver o problema. E aí a gente, junto do integrador, vai entender, né, qual que é o problema do cliente, o que ele quer resolver, vai ver entender como que é a dinâmica do ambiente dele, para a gente poder sugerir a melhor ou as melhores alternativas, ou a melhor alternativa para resolver o problema dele. Mas o interessante é que os clientes eles estão muito abertos a resolver. Eles estão... Porque quando um cliente, por exemplo, o meu cliente é o André, mas o cliente do André tipicamente vai ser um gestor de um condomínio, vai ser um gestor de segurança, não é a pessoa física que efetivamente vai mostrar o rosto, colocar o dedinho ou passar o crachá. Mas o cliente interno lá do condomínio, ele está buscando isso, ele vai querer que o condomínio onde ele mora, o condomínio onde ele trabalha, se movimente e adeque a solução, né? Então eu acho que, no geral, a população aqui
ela está, com raras exceções do pessoal mais complicadinho aí de se lidar, mas as pessoas em geral, elas estão querendo sim se proteger, né? Elas querem diminuir a exposição dela, então elas vão cobrar do condomínio, do síndico, vão cobrar do gerente condominial. E aí, como é que eu vou... O empresário lá, dono da empresa que ocupa lá um andar do prédio, eu preciso voltar com meus funcionários aqui para o escritório, como é que eu vou voltar com eles em segurança? Né? Não posso deixar eles em casa aqui para o resto da vida. Então, ele vai cobrar do condomínio e os condomínios estão buscando soluções sim. E aí é o nosso papel aqui de fabricante, de integrador, de dar as opções, entender o problema para o cliente e a gente junto ali chegar numa solução nova para ele conseguir se adequar aí ao nosso novo normal. Aí. Legal. O Giulio perguntou aqui se deu parabéns, está gostando do conteúdo da nossa live. Obrigada, Giulio. Legal. Feras aqui do assunto. E ele está perguntando, essas novas tecnologias citadas garantem de fato a ausência de fraudes? Cada vez mais você consegue minimizar o impacto de fraudes, né? Eu acho que, principalmente se você olhar alguns nichos do mercado, se nós falarmos de condomínio, seja residencial ou comercial, eu acho que não é só o sistema que ele vai eliminar qualquer tipo de risco ou fraude. Eu acho que é o que nós chamamos na nossa empresa de sistema integrado de segurança, que tem que ter aí um conjunto, né? São as pessoas serem bem treinadas para utilizar o sistema e o sistema também ser muito eficaz. E não só parar aí, né? Você ter toda uma norma e procedimento tudo bem definido. Eu acho que é um conjunto de normas, procedimentos, pessoas envolvidas, treinamento com constância, né? Não só treinar uma vez ali, fazer uma operação assistida, que é bem comum, principalmente na questão de sistema de acessos, né? Para depois você passar o bastão para a pessoa que está ali conduzindo a operação no dia a dia, mas sim ter um acompanhamento. Você está sempre presente ali no cliente, porque você pode trocar pessoas, a pessoa pode sair de férias, então eu acho que é um processo em si, você diminuir a fraude. O equipamento, obviamente, nós temos aí equipamentos que eles têm mais probabilidade de ser fraudados do que outros, mas isso não quer dizer que nós temos um equipamento 100% à prova de fraude, à prova de riscos, que você não precisa de pessoas e nem de processos. Ele vai conseguir conduzir um acesso, seja num condomínio, numa empresa, numa indústria, sem processos e pessoas. Eu concordo totalmente. E falando aqui do lado, né, da parte tecnológica da coisa, né, que é um pedaço disso que o André falou, que é o pedaço, digamos, que nos cabe, né, que é entregar uma solução ali segura. Então você, como ele falou, você tem equipamentos e equipamentos. Você pode ter soluções ali mais vulneráveis e menos vulneráveis. A gente aqui na Invenze sempre tem a preocupação de usar o máximo possível de recursos de segurança que o equipamento nos oferece. Então, por exemplo, tem equipamentos de controle de acesso em que a comunicação de dados ali ela é totalmente aberta. Qualquer estagiáriozinho ali de TI consegue plugar um programinha na rede e ver qual comando que ele dá para abrir a porta. Ele vai lá, vai plugar na rede e vai no botãozinho no computador dele ali abrir a porta. Então a gente se preocupa sempre em fazer uma comunicação criptografada, cifrada, para que isso não seja possível. Reconhecimento facial, né? A gente vive recebendo pergunta, se eu mostrar uma foto da pessoa ali no reconhecimento facial, eu vou entrar? Vai. Dependendo da tecnologia que você usar, sim. Você vai pegar a foto do Facebook do sujeito lá da capa do Facebook dele e vai entrar. A gente já fez vários testes. Não em qualquer reconhecimento facial. Sim. Mas é uma coisa que tem que prestar atenção. Então, você tem terminais, hoje de reconhecimento facial, que eles têm uma segunda câmera para pegar profundidade. Então, ele vai ter um analítico ali para verificar se é realmente uma pessoa que está ali em pé na frente e não um vídeo e não uma foto, por exemplo, da pessoa. Então, isso é uma coisa que tem que se atentar. A parte do QR Code, por exemplo, o QR Code é uma imagem. Então, você pode tirar um print ali do seu celular
e mandar por WhatsApp lá para outra pessoa e a pessoa usar aquele QR Code no seu lugar. Aí como é que a gente faz para minimizar isso? A gente usa um QR Code dinâmico que funciona como um token de banco, né? Todo mundo aqui já usou aquele númerozinho do banco lá que fica, aquela senhazinha que fica girando, né, de tempos em tempos. A gente faz o QR Code, além dele ser criptografado, a informação dele ser criptografada, ou seja, você não consegue ler um QR Code daquele e a partir daquilo gerar um outro QR Code que vai funcionar no sistema, ele troca muito rápido, você troca em 3, 4, 5 segundos. Então não dá tempo da pessoa tirar um print e mandar e a outra pessoa ainda conseguir usar aquele QR Code a tempo. Né? Então, essa parte de fraude em controle de acesso, não existe sistema 100%, até tem um fator humano grande, você pode colocar o sistema lá mais tecnológico, mas se o vigilante lá der um comando na porta e abrir a porta e deixar a pessoa entrar, o seu sistema lá de R$100 mil lá não valeu de nada. Né? Então, sim, você tem que ver a questão de processo, por exemplo, se você tem um autoatendimento e você não orienta os seus colaboradores em quem que ele vai deixar entrar ali, ele simplesmente, alguém liga para ele, conheço fulano, você libera para mim aí, o cara, beleza, libera. Né? Então, tem toda a parte de processo e do nosso lado aqui na parte de tecnologia, a gente sempre busca explorar o máximo possível de segurança e estar sempre atento a essas questões de segurança da informação. Bom, gente, a gente está já quase no finalzinho da nossa live. Só para mais uma pergunta, antes de vocês finalizarem, tá? Com os comentários de vocês. O André Bicalho falou há pouco que é claro que para cada cliente é desenvolvido um projeto, né? Atendendo a necessidade do cliente, é personalizado, né? Gavig. Mas, assim, mesmo personalizado, existe uma dessas soluções tecnológicas em controle de acesso que mais tem sido oferecida aos clientes ou não? Existem algumas, desculpa, algumas, ou a gente pode falar de uma que é a tendência mesmo, para ficar? Você tinha antes da pandemia, né? Eu acho que depende muito do comportamento do cliente, né? Eu acho que tem de bom durante e pós-pandemia que o cliente ele tem olhado mais como projeto mesmo, até por conta da situação, então não está mais analisando pela questão somente do custo. Obviamente, a questão de custo é muito importante, principalmente se analisar no contexto de condomínio, você tem uma alta de inadimplência, e obviamente a tecnologia ela pode ajudar, como nós estamos conversando aqui, você pode ressignificar o trabalho lá do controlador de acesso e do vigilante, ele atuar literalmente nas áreas que de repente tem mais importância do que de repente tem uma falha de controle de acesso e você disponibiliza ali um homem para fazer um papel que uma tecnologia poderia fazer. Então, o que eu vejo do mercado antes da pandemia, dependendo do perfil do cliente, ele analisa mais a questão de custo, então vai entrar o que a gente chama aí, é um termo pejorativo, mas é o que é mais comum de se ouvir aí, que é a prostituição de alguns produtos no mercado, né? Então briga quem tem o melhor preço. E durante a pandemia e após a pandemia, eu acredito que o cliente agora ele consegue parar e ouvir, porque nem sempre o mais barato é o que vai atender ele. De repente ele paga o mais barato agora e daqui 1 ano ou 2 anos ele tem que trocar o sistema num todo. Então ele tem parado para olhar projeto e ver realmente o que atende à necessidade específica dele. Por isso que o papel importante é desenvolver um projeto personalizado para cada perfil de cliente, para cada nicho de mercado, porque não existe caixinhas prontas, principalmente em controle de acesso. Não tem como você pegar um produto e querer aplicar ele em vários segmentos do mercado, uma biometria, de repente, que vai voltar, como o André falou no início. Eu também acredito que a biometria ela não vai ser extinta quando essa pandemia ela de fato acabar. Todo investimento, se você pegar principalmente franquias que tinham um volume muito grande aí de equipamentos, é muito custoso você trocar tudo. Então, você tem biometrias hoje que servem para uma finalidade, atende um público,
mas não necessariamente ele vai atender, por exemplo, um condomínio que tem um alto fluxo, um ambiente externo. Então, eu acho bem relevante analisar caso a caso. Caso a caso. Uhum. Ok. Bom, considerações finais dos dois, rapidinho, que a gente tem mais 9 minutos. 8 minutos. Não, só complementando rapidamente o que o André falou, que é um dos grandes diferenciais da solução da Invenze, é essa questão da personalização. Foi interessante você levantar esse ponto. Eu acho que não tem como ter uma tecnologia que resolve tudo. E realmente cada projeto é um projeto, cada cliente tem um fluxo, tem um processo de controle de pessoas diferentes, vai ter um que vai querer controlar visitante com facial também, o outro vai querer condômino do jeito, um controla caminhão, o outro controla táxi, tem um monte de situações. E o nosso software, ele foi pensado exatamente nisso, para permitir que o integrador consiga desenhar, entender a necessidade do cliente, desenhar um projeto personalizado para ele, e o nosso software ele é altamente parametrizável e customizável, de forma que a gente se encaixa naquele desenho. E não eu vou chegar com uma coisa pré-determinada e o cliente que se encaixa no meu processo. Como tem muitas soluções hoje que são assim, você tem a solução, meu controle de acesso funciona assim, você tem que cadastrar o visitante assim, cadastrar o morador assim, é isso que você tem, e o cliente se encaixa. Então, e da mesma forma, como a gente integra com muitas tecnologias diferentes, o velho e bom cartão, senha, impressão digital, reconhecimento facial, QR Code, você consegue montar uma solução para o cliente usando uma ou qualquer uma dessas soluções em conjunto. Então, realmente não é a questão de chegar com uma caixinha mesmo definida. Hoje, eu acho que um bom integrador, ele vai querer entender o projeto do cliente e desenhar assim, uma coisa que realmente seja personalizada para o cliente, para que o cliente possa explorar o máximo possível da tecnologia. Então, assim, como mensagem final aqui para quem está nos assistindo, tenham isso em mente, na hora de montar o sistema, de fazer o investimento, essa pandemia acabou motivando muita gente a buscar alterações, então procurem um bom parceiro, um parceiro que vá entender o seu problema, que vá entender a sua necessidade, e procure uma solução que vá te dar flexibilidade. Porque você vai acabar, às vezes, tomando uma decisão ali na correria e depois vai resolver o seu problema imediato resolvi o problema da pandemia. Tá, mas você vai acabar criando um monte de problemas ali depois na gestão do que continua existindo, que é o controle de acesso, a gestão da segurança do seu ambiente. Então tem que ter um parceiro bom ali para conseguir casar bem as coisas. A segurança, que é um problema que já existia, vai continuar existindo, e o problema novo, que é como lidar com as questões que a pandemia nos trouxe. Ok, considerações finais também, André Bicalho? Justamente nessa linha que o André falou, eu acredito que o caminho é buscar os especialistas, seja um integrador ou um revendedor que está ali suportado pelo fabricante do produto para desenhar uma solução para ele personalizada. Eu acho que, principalmente nesse quesito de controle de acesso, que nós já falamos aqui, não é uma caixinha pronta ali, não é um commodity que você vai lá e compra e instala, porque isso vai impactar diretamente pessoas, como o André mesmo ele comentou no começo da nossa live, o controle de acesso ele não tem muito a ver como uma câmera. Se uma câmera pode ser que o impacto dela não é tão massivo assim num cliente, e quem percebe é realmente quem está monitorando, seja uma empresa de monitoramento ou seja um porteiro ali, mas se um controle de acesso parar de funcionar, isso certamente vai impactar pessoas e isso vai significar muito. Imagina numa indústria, ou até mesmo num condomínio, uma pessoa não conseguir adentrar a residência dela, o condomínio dele. Então eu acho que o que vale muito a pena é você analisar o projeto para que você tenha um produto que vá realmente atender a sua necessidade e que você tenha ali durante um bom tempo ali, seja você adquirir ele como aquisição, ou seja você fazer uma locação, que acho que é o modelo mais comum hoje no mercado,
que aí a responsabilidade fica até mesmo do integrador, ele que tem a responsabilidade de dar continuidade e manutenção no produto. Tá certo, então eu quero agradecer aos dois, André Silva da Invenze, André Bicalho da Megavig, do grupo Megavig, agradecer os dois. Muito obrigada, vocês que estão nos assistindo, acompanhando aqui a live também, muito obrigada pela audiência de vocês e até a próxima. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau.